Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês neste dia tão maravilhoso que está, né? Cheio de sol, glória a Deus. Que a palavra de Deus possa alcançar o seu coração neste dia. Em nome de Jesus, quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 61. Nós estamos estudando o livro de Salmos. Hoje, o Salmo 61, ele só tem, amado, sabe quantos versículos? 8 versículos. Muito bom de se ler, muito gostoso de ler. Uma palavra que enche os nossos corações e que nos traz revelações de Deus, nos traz conhecimento, entendimento daquilo que Deus quer de nós, amém? Então, aqui eu vou fazer um resumo rapidinho. Aqui nós vamos ver Davi orando e pedindo proteção a Deus, pedindo vida longa a Deus. E ele louva a Deus por Deus ouvi-lo. Assim, você e eu também devemos estar na presença de Deus, orando e buscando um viver diário cheio da graça, do poder de Deus, da sabedoria de Deus. E nós vemos aqui Deus guiando Davi. Ele pede a Deus que o guia. Ele pede para que Deus possa guiá-lo, né, em todo o seu caminhar. Que você também possa estar assim na presença de Deus, pedindo direção. Alguma vez você já ficou assim, perdido ou numa situação tão devastadora, vou usar essa expressão, a ponto de você querer correr e se esconder? Mas eu quero te falar, se já aconteceu isso com você, de você querer se esconder de coisas, de pessoas, de situações, eu quero dizer para você, tenha a certeza no teu coração dessa proteção eterna de Deus, da capacidade de Deus ser o seu refúgio, porque aqui nesse Salmo 61, o verso 3 e 4, que eu vou ler para vocês, ele fala assim, olha, Davi se expressando a Deus. Quando ele pede proteção a Deus, para Deus guiá-lo e dirigi-lo, é porque ele devia estar num momento bem difícil. Ele fala assim, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Ah, irmãos, eu gosto muito do salmo que fala: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Olha, Davi, aqui nesse salmo, ele pede isso a Deus para guiá-lo, para protegê-lo. Ele quer se refugiar em Deus. Ele fala que Deus é a sua rocha de refúgio. Ele fala que Deus é o seu refúgio e fortaleza. E Davi fala que ele quer habitar na sombra das asas de Deus. Né? Olha que coisa linda, irmãos. E Davi pede que Deus cuide dele e acrescente a ele muitos anos de vida. Ontem eu falei sobre Provérbios 3, versículo 6, que fala, né, sobre longevidade de dias. Verso 6 de Provérbios 3 fala assim: na mão direita o Senhor nos concede vida longa. Pensem nisso. Davi pedindo isso aqui a Deus. E isso está lá em Provérbios, capítulo 3, verso 6, aonde o autor de Provérbios fala exatamente isso, que Deus promete a nós vida longa. Então, eu falo para você assim como eu tenho praticado a palavra de Deus. Eu tenho exercitado a palavra de Deus. Eu tenho assim feito atos proféticos. Quando eu leio, eu levanto a minha mão direita e digo: Senhor, olha aqui nessa mão direita, o Senhor está prometendo para mim vida longa, dias, né, sendo acrescentados, muitos anos de vida. É o que Davi pede a Deus e Deus prolonga a vida de Davi. Se você ler esse salmo, até do versículo 6 ao 8, você vai ver Davi dizendo isso, e vendo Deus prolongando a vida de Davi, acrescentando a ele muitos anos de vida. E Deus ouve a oração
de Davi, no versículo 8 desses Salmos, ele fala assim, então, ou melhor, eu vou ler o 7 e o 8. Não, do 6 ao 8, desculpem aí. Mas olha, ele fala assim, prolonga os dias do rei, por muitas gerações, os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Verso 8, então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos a cada dia. Eu digo a vocês que Davi promete louvar a Deus e cumprir os seus votos a Deus, porque Deus responde, e respondeu e responde, respondeu às orações de Davi. E você creia que quando você ora, Deus ouve a sua oração. Então, você se esconda no esconderijo do Altíssimo, como fala lá o salmista, né, nos Salmos 91. E se você quer se esconder, correr, se esconder por algum motivo de alguma pessoa ou de alguma situação, tenha certeza, amados, que se você se abrigar sob debaixo da proteção eterna de Deus, se você se refugiar, como o salmista diz, sob debaixo das asas do Altíssimo, creia, creia que Ele é a sua força, que Ele é uma rocha, um abrigo seguro. Os braços de Deus ao nosso redor nos garante proteção total. E clame a Deus, e Ele vai responder no momento dele todas as suas necessidades, em nome de Jesus, porque Deus é com você, Deus é contigo, e eu e você. Quando Deus está conosco, nós vamos conquistar vitórias, em nome de Jesus, amém? Fique com esse salmo. Hoje, Salmo 61. Só tem 8 versículos. Eu peço a você que leia, que ore, que compartilhe, que entre no canal, dê um joinha lá, porque é muito importante você dar um joinha. Sabe por quê? O YouTube vai entender que tem pessoas vendo e o próprio YouTube vai espalhando, entenderam? E você também. Seja comigo, boca de Deus, espalhe a palavra. Amém? Seja mensageiro de Deus aqui na terra, porque essa ordenança o Senhor Jesus deixou para nós, igreja de Cristo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e receber será salvo, o que não crer será condenado. Essa palavra o Senhor Jesus deu aos discípulos quando ele estava ascendendo-se ao céu, depois dele ter ressuscitado, andado ainda por muitos dias aqui na terra. Quando ele foi partir para o céu definitivamente, ele deu essa ordenança para os discípulos como igreja. E você que é parte da igreja aqui na terra, vamos propagar o evangelho do reino em nome de Jesus até que o Senhor Jesus volte. Amém? Deus abençoe.